Fala galera, mais um programa 3 Elementos, muito obrigado pela presença de vocês e estamos aqui com mais um convidado, meu amigo Daniel do Vale. E aí, meu irmão, tudo certo? Tranquilo. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite por estar tratando de um tema, né, tão importante. Tão importante, e a gente vai falar sobre PL das fake news, né? A PL da censura, PL 2630. Exatamente. Né? Tem bastante coisa pra gente falar, o assunto tá pegando fogo sobre esse tema. Inclusive, se esse PL vai para frente ou não vai para frente, determina até a existência ou não desse programa, né, gente? Porque aqui a gente está diretamente ligado com o YouTube, temos o nosso streaming, mas depois de uma semana de programação, a gente disponibiliza os programas no canal TV4 no YouTube. Então, a gente aborda sempre temas muito polêmicos aqui, então eu tenho certeza que esses programas não ficariam à disposição, em vigência de um projeto como esse, não. Mas, e aí, você deu uma estudada sobre esse assunto? Queria que você se apresentasse primeiro, né? Então, meu nome é Daniel do Vale, eu sou jornalista por formação. Atualmente eu não trabalho na área, nem sou um especialista dessa área de política. Mas agradeço ao convite que o Kevin me fez aí para estar abordando. Dica de passagem, tem uns 3 meses que eu estou convidando esse cara tá me enrolando. E a gente já bateu alguns papos já sobre esses assuntos, né? Sobre essa PL da fake news, tudo que a gente conversa sempre, a gente meio que se conecta, né? E a PL das fake news, ela tá diretamente ligada ao que a gente sempre conversa no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Exatamente, é um tema muito atual, novo, né? Que eu acredito que merece uma discussão mais ampla. Inclusive. Exatamente. Esse fenômeno das redes sociais é novo, né? Tem 20 anos aí no máximo. E esses mecanismos de controle que a gente vem retomando agora, de censura principalmente, de controle de informação, são novos e estão chegando aí de uma forma diferente também. 20 anos você está sendo assim bem generoso, porque você está incluindo provavelmente o Orkut, né? Não, exatamente. É o começo aí, os primórdios, né? E foi evoluindo. Cá. Porque se a gente pega, por exemplo, o Instagram tem uns 10 anos, né? Sim. Instagram, Facebook... Facebook tem um pouquinho mais. Em torno de 15 anos, por aí, né? O grande boom das redes sociais. O grande boom, o início. Mas hoje eu acho que a gente chegou num ponto de amadurecimento de apps que praticamente todo mundo tem uma rede social, que seja um WhatsApp, né? Que é um aplicativo de mensagens instantâneas, ou um Telegram, né? Às vezes a pessoa não tem Facebook, não tem o Instagram, mas utiliza o buscador Google, que também está no meio desse imbróglio todo. Então, você fez uma pesquisa aí do que é, na verdade, o pessoal de casa que não sabe do que se trata esse PL, o que é referente a que é o PL 2630? Então, esse PL da fake news, né, o PL da censura, que é o PL 2630, ele foi criado pelo senador Alessandro Vieira, né, do PSDB, por volta ali dos anos 2000. PSDB. Do PSDB. Por volta ali dos anos 2000, em decorrência da disseminação de fake news, principalmente relacionada à pandemia. 2020. 2020. E em caráter de urgência, agora ele está sendo votado, né, e apoiado pelo atual governo. E essa urgência que nos assusta um pouco, porque a gente sabe que se trata aí de assuntos importantes, né, como proteção às crianças, aquele episódio das escolas que nós tivemos recentemente, a questão da invasão que ocorreu em Brasília, né, no dia 8 de janeiro, a questão do direito, né, de autoria de jornalistas, né, de músicos também, e aos controles da Big Tech, né? É uma PL que exige aí um maior controle sobre as Big Techs. Na verdade, as Big Techs, elas seriam responsabilizadas civilmente pelo conteúdo de terceiros. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho lá meu Instagram, faço uma postagem X, e se aquilo ali for considerado um crime, o Instagram vai pagar, né, pela minha postagem. Lógico, o Instagram vai vigorando uma PL como essa, o Instagram vai se proteger para que isso não aconteça, né? Vai me lesar também de alguma forma se eu como usuário fazer uma postagem que vai de contra essas diretrizes. Exatamente. Há um interesse, há uma comoção, são temas relevantes, né? O controle das fake news, das informações, da disseminação
que hoje é massiva na internet, mas a gente tem que tomar cuidado também em referente a direitos garantidos, né? Principalmente a direito da liberdade de expressão, que são direitos que a nossa Constituição assegura, mas que podem também estar sendo ameaçados né, no meio dessa PL que é tão complexa e abrangente. Eu acho que a discussão dessa PL ela surge, né, com a massificação do termo fake news, né? Que, na verdade, gente, fake news é mentira. Mentira sempre houve nos meios. Se vocês não acham, não percebem, os jornais tradicionais são grandes propagadores de fake news, de mentira. Isso não é de agora, né? Tem um caso da Rede Globo, de uma escola, já ouviu desse caso? Sim, que acusaram a escola de crimes contra algumas crianças. Exatamente. Né? Gente, a Globo acusou uma escola de fazer crimes sexuais contra crianças, pedofilia. Isso acho que foi nos anos 90, alguma coisa do tipo. Essas informações eram infundadas, depois de um tempo foram verificar que não eram reais, só que nesse meio tempo da postagem, né, da reportagem, e até descobrir que não era verdade, a escola faliu. A escola faliu. Todos os pais tiraram as crianças da escola, os donos da escola foram ameaçados de morte, né? A escola foi atacada, apedrejada, pinchada. E aí, cara, esse é um grande marco do fake news produzido pelas empresas de mídia tradicional, né? Que parece, né, quando veio com esse termo novo, fake news, parece, não, quem produz fake news é o tio do Zap. Quem produz fake news é o gabinete do ódio do Bolsonaro. Quem produz fake news é a galera lá da extrema, da ultradireita, que está lá nos grupos do Instagram e do Facebook. E, na verdade, isso não é verdade, né? Governos são produtores de fake news. Tem um governo mais produtor de fake news do que o atual governo? Pois é, eu gostaria até de abrir um parênteses nesse assunto, porque o atual presidente, principalmente, sempre falou abertamente sobre esse desejo que ele tinha de regulamentação das redes sociais, né? Então, a gente tem fala deles, realmente em 2022, ele já falava sobre esse tema abertamente. No começo do ano, teve uma viagem dele com o ministro Barroso e o Felipe Neto, né, a convite da Unesco, para discutir também na Europa e nos Estados Unidos esse assunto referente, né, a fake news, ou seja, já uma militância, né, do governo e do judiciário também, referente a esse assunto, né, que estava sendo discutido a nível global. A questão da votação da PL das fake news, né, que foi adiada, né, a gente teve recentemente esse adiamento, seguido depois de uma determinação do presidente também de vincular aí bilhões em verbas, né? O que acontece é o seguinte, gente, pouco complicado desde também, que o Alessandro Vieira lançou o projeto, quando ele criou o projeto e botou para votação no plenário lá do Senado, foram apenas 3 meses. Então, um projeto da magnitude dessa... Que passou por várias alterações, né? Não, também, mas no Senado ele foi a jato. Foi 3 meses, foi ultra rápido. Ou seja, no Senado não houve debate. Já na Câmara dos Deputados, já houve um debate mais acalorado. E esse primeiro projeto, ele foi passando por modificações, né? Ele foi se transformando. Um ponto que é interessante é que no primeiro projeto tinha a determinação da instituição de uma entidade estatal reguladora que ia ficar com a responsabilidade de fazer essas relações com essas big techs. Então, ela ia dar essas diretrizes, ela ia fiscalizar o que essas big techs estavam fazendo, se estava certo, né? A questão de checagem das postagens, dos usuários e tal. Então, criou-se um rebuliço muito grande, porque essa entidade foi dita como a Ministério da Verdade, né? Quem já leu o 1984 do George Orwell sabe do que a gente está falando. Então, foi duramente criticado essa... porque não tem lógica uma entidade do governo fiscalizar o próprio governo, né? Não tem sentido. A questão toda que a gente tem que colocar é o seguinte. Quem está preparado o suficiente para determinar que uma informação ou um ato
É ou não crime? É ou não fake news? É ou não mentira? Você entende a gravidade disso? Certeza. Então, vou te mostrar a diferença simples. Pro atual governo, o que aconteceu com a Dilma em 2016 foi um golpe. O que aconteceu para Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro, o que aconteceu em 2016 foi o impeachment. Então, dependendo de quem esteja no poder, uma informação como essa pode ser tida como verdade ou como mentira. Isso eu estou dando um exemplo de uma coisa muito simples, muito boba, mas a gente pode estender isso a outras coisas. Então é aí que está o problema. Aí eles, criou-se muita confusão esse Ministério da Verdade, eles decidiram retirar. Só que tem um problema. Juridicamente falando, uma lei, se você obriga, você tem que fiscalizar. Se no texto você está obrigando que as Big Techs têm que fazer as análises das postagens e tal, identificar o que está errado, o que está fora das diretrizes conforme a PL... Se responsabilizar por terceiros. Exatamente. Se a lei está obrigando eles fazerem alguma coisa, tem que ter algum órgão que fiscaliza. Se no texto da PL, da lei, não tem quem fala que vai fiscalizar, e o texto passa, isso vai para a responsabilidade do presidente. O presidente vai dizer... Então, por isso que eu acho que essa discussão tem que ser ampla, porque exatamente. Esse comitê que vai fiscalizar, ele tem que ser formado por representantes de vários setores da sociedade. E de vários espectros ideológicos. Exatamente. Entendeu? Para que algum lado não seja beneficiado. Exatamente. Então, o que acontece? O texto não indicando qual instituição, ou como vai ser essa instituição que vai fazer a fiscalização das Big Techs, fica a cargo do presidente indicar por decreto presidencial como que vai ser essa instituição e quem vai ser. Ou seja, no cargo de hoje, se essa PL passa, quem vai determinar isso é o Lula. Aí você pensa bem, você de casa, o Lula vai indicar alguém que tenha o pensamento fora da linha ideológica dele? Não. E o que mais me impressiona também é a celeridade nesse processo. Tudo foi muito rápido. O governo já quer dar uma celeridade, uma pressão e está mexendo, fazendo uma articulação governamental gigantesca. Foi milhões. Para que esse processo passe. Foi milhões que o governo... Aí o que me leva a perguntar é o seguinte, o governo entrou agora, está há poucos meses aí, no comando do Brasil. Uhum. Será que de fato as nossas prioridades são realmente fake news? Será que não temos outras prioridades? Por exemplo, segurança, o direito de estar vivo. Antes de qualquer outro direito, a gente tem que estar vivo. Como é que está a questão da violência no Brasil? Como é que está a questão da inflação, da saúde, da educação? Econômica, que está bem preocupante. Essa é a nossa maior prioridade, que vai demandar tanta energia, tanto do Senado quanto do Congresso, discussão na mídia. Aí entra uma outra situação. Essa PL, ela é importante para a população brasileira ou ela é importante para o governo? Não, eu te devolvo com outra pergunta, então. Essa PL surgiu como uma necessidade popular ou ela veio de cima já como uma iniciativa do governo? Ela veio de cima para baixo. Isso é fato. Então, isso nos leva a entender o seguinte, que a informação descentralizada que nós temos hoje em dia, ela preocupa muito a classe política. A gente não vê nenhuma iniciativa a nível de controle da corrupção, por exemplo. O governo poderia ter começado já com uma ideia assim, vamos, como o Tarcísio está fazendo em São Paulo, vamos desenvolver mecanismos de controle da corrupção e não da informação. Eu vejo que essa não é uma prioridade tão atual e esse assunto merece uma discussão bem mais ampla com a sociedade. Vou te perguntar, já que a gente está nas perguntas, vou te perguntar uma coisa. Você acha que sem internet Dilma teria sido impeachmentada em 2016? Porque um dos elementos que chancela, não vou dizer que faz o impeachment, mas que chancela a existência de uma possibilidade de impeachment é a revolta da população. Essa população que foi para a rua se manifestar, e que daí surgiu vários grupos, o MBL, o Vem Pra Rua e tal, vários grupos criaram notoriedade nessa época. Esses grupos se organizaram onde? Não foi por meio das mídias sociais? Exatamente. Outro exemplo disso é a Primavera Árabe, que causou grandes revoluções na região do Oriente Médio, que foi motivada principalmente pelas redes sociais.
Tudo isso fomentado nas redes sociais, em aplicativo de conversa. Exatamente. Esse fenômeno das redes sociais é um fenômeno novo. E mundial. E mundial, que está tirando governos, está mudando políticas. Então, ele não pode estar na mão de pequenos grupos, né? Ele tem que ser debatido democraticamente. E não pode estar nas mãos de um governo. Ele molda a realidade, né? Toda a nossa pauta política, ideológica, ela é moldada a partir, né, dessa percepção que temos através de informações. Outra pergunta rápida para a gente ir para o intervalo. Sem a existência da internet, como a gente conhece hoje, Bolsonaro seria presidente e teria ganhado a eleição para presidente em 2018? Também não, porque ele foi outro grande fenômeno, né, da mídia independente. Ele não tinha tempo de televisão, ele tinha 20 segundos, sei lá, não dava para falar nada. Toda a campanha dele foi no WhatsApp e no YouTube. Então, sem a internet descentralizada, livre que a gente tem hoje, a gente não teria esses fenômenos acontecendo que impactaram diretamente toda essa estrutura política, né? Arcaica, velha, antiga. Por isso que o governo atual já entrou com 2, 3 meses articulando a entrada da passagem desse PL. O papo tá bom, cara. A gente vai dar uma pausazinha rapidinho pro pessoal de casa tomar uma água, ir no banheiro, volta logo que o papo tá quente. Entramos em ação contra a gripe. A vacinação é a melhor medida de prevenção contra a influenza, suas complicações e óbitos, além de reduzir a circulação do vírus na população. As nossas unidades de saúde já estão disponibilizando a dose trivalente para os grupos prioritários: idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros, forças de segurança, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a vacina não causa gripe, ela protege. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e vacine-se. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Fala galera, estamos de volta, segundo bloco desse tema quente, velho. Rapaz, a gente nem respirou no primeiro bloco, velho. Passou rápido, né? É tanto assunto que eu tava te interrompendo, você me interrompendo, mas vamos alinhar essas coisas aqui que tem muita coisa boa pra gente conversar. Uma coisa interessante que a gente tava falando da construção da lei e que a lei foi, né, jogada pelo governo federal de uma forma muito rápida. E eu queria exemplificar isso, uma das coisas que comprova que ela foi muito rápida. Uma lei, ela tem que passar primeiro pelas comissões dentro da Câmara, né? Primeiro ela passa pela CCJ, depois ela passa por uma outra comissão, me fugiu o nome, e pode ser que ela passe até por uma terceira comissão que seja específica do tema dela. Então, se for uma lei ligada ao esporte, no final ela vai para uma comissão de esporte, se for de saúde, educação, e assim vai. Esse PL 2630 não passou por comissão nenhuma.
Eles fizeram... Pelo que eu acompanhei, ele foi aprovado, né, pelo Senado, vai passar pela Câmara, depois volta pelo Senado e depois vai passar pela sanção do presidente. Ele volta para o Senado porque o primeiro texto que o Senado votou já não é o texto atual, ele foi passando por arranjos, né? Você baixou aí o texto, né? 40, 50 páginas, falando o que foi cortado, o que foi adicionado, PL, parece um código-fonte de programação. Até dentre as últimas atualizações que eu acompanhei, eles estão querendo agora fatiar, né, essa PL em diferentes projetos, porque eles tentaram colocar muita coisa num projeto só. Exatamente essas muitas coisas que eu queria entrar no assunto. O que acontece? Eu acho que o governo e quem, né, estava à frente para esse projeto passar, estavam tão confiantes que o projeto ia passar, o governo também, né, derrumou caminhões e caminhões de dinheiro, né, para emendas parlamentares, né, para orçamento secreto, que o Lula tanto criticou, e agora o orçamento secreto está rolando à torta e à direita, e agora, e que eles foram enfiando umas jabuticaba nesse trem aí, porque, já que vai passar o projeto das fake news, vamos enfiar umas coisinhas aí para poder ver se cola. Uma dessas coisas foi o que você até comentou, que é a questão dos direitos autorais. Toda vez que uma pessoa postar alguma coisa, vou dar um exemplo, um clipe de uma música, né, de um cantor famoso, um trecho de um filme, um trecho de uma peça, ou de uma novela, sim, ou até mesmo uma manchete de uma reportagem jornalística, aquela Big Tech, aquela empresa ali, teria que repassar o dinheiro desse valor, um dinheiro referente a direitos autorais para essas empresas, né? Tem uma reportagem aqui interessante falando sobre o dinheiro que o governo, que a Globo iria ganhar, né? Caso essa PL passasse. Já acho aqui, gente, só um minuto. Aqui. É uma reportagem aqui do UOL, tá? Lei das fake news pode dar mais de 230 milhões por ano para a Globo. Aqui é só a Globo. Eles fizeram análise de quantas reportagens o grupo, né, jornalístico da Globo tinha dentro das redes sociais e fizeram esse levantamento de 230 milhões por ano. Automaticamente, toda a mídia e todos os artistas começaram a bater palma para esse projeto, né? Eu vejo que ali foi uma tentativa descarada, escrachada, de comprar a grande mídia e a classe artística. Num tapa só. E com dinheiro. Comprando literalmente, com dinheiro. Eu vou te dar dinheiro, me apoia, tá aqui. Não, vamos te apoiar. Esse projeto é maravilhoso. Você entende a gravidade desse problema, velho? Com certeza. A gente vê, né, que as tentativas do governo de aprovar essa PL às pressas e a qualquer forma... Como se fosse até um negócio meio desesperador, eu gostaria até de lembrar o Flávio Dino, né, que recentemente, eu acredito que essa semana, falou que aprovaria essa PL de qualquer forma. Então a gente não entende, né, por que tanta celeridade num assunto tão complexo. Eu gostaria só de fazer um parênteses aqui referente aos fact-checkers, que são termos novos também. Sim, né? Que surgiram, chegadores de fato. Exatamente, chegadores de fato. Que surgiram nos últimos anos e ficaram populares principalmente na eleição do Barack Obama em 2008. Sim. Barack Obama foi aí o primeiro grande presidente assim, a usar, né, das redes sociais para se promover. E em decorrência disso, o Facebook em 2018 também lançou os primeiros checadores de fato, né, já para as redes sociais, um pouco antes da pandemia. Durante a pandemia, a gente teve alguns casos emblemáticos, né, sobre essa questão das fake news. Um deles é referente ao laboratório de Wuhan, né, a grande mídia nos fez acreditar que o vírus teria vindo de uma sopa de um morcego, ou talvez porque alguém comeu um pingolim, um animal que tinha lá numa das feiras. E aí quem falava que o vírus era... Tem um laboratório, né, especializado em virologia, né? Uhum. E em e-mails vazados, né, o governo americano pediu a quebra do sigilo, né, de e-mails de Anthony Fauci, que era o diretor da Anvisa americana, que é o FDA. Sim. E ao decorrer, né, desses anos de pandemia, foi revelado que, de fato, né, até pela agência americana,
que o vírus pode ter surgido em Wuhan. Então a gente o quê? Tem uma coisa que era fake news no passado, né, que o Washington Post, que fez a primeira matéria sobre o assunto, sofreu censura e depois revelou-se que não era bem assim. E aqui a gente tem, né, dentro da questão, né, americana, a gente tem 2 pontos que comprovam que esse PL nosso, ele é muito, muito, muito temerário. Esse ponto que você colocou é muito, muito interessante. O Anthony Fauci falava abertamente que não, aquilo ali foi um vírus que surgiu naturalmente, não era vírus de laboratório e tal. Até o vazamento dos e-mails. Até o vazamento dos e-mails dele e de ligação do instituto dele financiando o laboratório de Wuhan. Ou seja, pesquisa de ganho de função, né, que é o mais absurdo. O que é ganho de função? Seria turbinar um vírus, né, torná-lo ainda mais... Né? Então, gente, presta atenção. Olha o poder que esse PL daria para o governo. Lógico, estão conjecturando que o PL seria dentro dos Estados Unidos. Só continuando o raciocínio. Aí, durante esse período, esses fact-checkers ficaram populares. Você já chegou a publicar algum arquivo durante a pandemia e você recebia logo um selo de checagem. Recebi. Né? Ou seja, a inteligência artificial já rastreando palavras-chave, termos, né? E já enquadrando, né, que aquele assunto ali seria, de certa forma, suspeito. Então, eu acredito que esse processo, principalmente da pandemia, ajudou muito o desenvolvimento desse tipo de ferramentas de checagem. Acelerou. Que até então era algo novo. Né, acelerou esse desenvolvimento. Voltando à questão do Fauci. Você dá poder para um governo determinar o que é certo, o que é errado. Você tinha o Fauci dentro do governo americano, totalmente ligado com o laboratório de Wuhan, que acabou dali surgindo, saindo o vírus da Covid para o mundo. Não estamos afirmando que foi proposital ou não foram identificadas essa informação, mas como ele era parte integrante do governo, ele detinha a narrativa, ele determinava se aquilo era falso ou não. Mesmo aquilo sendo verdadeiro. Até com aliança com algumas big techs, né, que são essas empresas, né, que controlam as redes sociais. Então, você dá poder para uma estrutura política, para um burocrata, para um político determinar o que é falso e o que não sem compromisso com a realidade ou com a verdade, é muito temerário. Outro problema foi durante a eleição, que teve lá o notebook do Hunter Biden. Exatamente, esse foi um fato interessante que na época foi tido como fake news, poderia ter mudado até o resultado da eleição americana. Foi o que pra quem não lembra, repassa pro pessoal de casa aí. O Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, deixou o notebook em uma loja de manutenção. E aparentemente esqueceu o notebook. E ao abrir o notebook, o pessoal deparou com sérias informações que ligavam, né, o atual filho do presidente americano a negócios de corrupção com outros países, né, envolvendo Ucrânia, China, Rússia, China, exatamente. Fotos de ele usando droga, orgias sexuais. Exatamente, coisas pesadas, né, foram reveladas através do notebook. Isso foi tratado como fake news. E inclusive o New York Times postou isso na época, e o Twitter da época, que na época o dono não era Todas as plataformas foram censuradas. Facebook, censurou Twitter. O New York Times como mentira. Passou-se a eleição, foi determinado, era verdade. Então, gente, vocês percebem que dar esse poder para um burocrata, para alguém ligado a um político, é um poder gigantesco. É um poder muito grande. E é interessante se a gente for pensar hoje como a gente se comunica, né? As plataformas Meta, que hoje seria o WhatsApp, Facebook, Instagram, controlam mais de 90% de toda a nossa comunicação. Então, essas grandes corporações ligadas a interesses políticos ou submissas a determinações judiciais, elas podem, de certa forma, colocar a democracia em risco. Com certeza. Porque elas controlam 90% de toda a comunicação que a gente tem hoje em dia. Beleza. Né? Voltando aqui ao texto do PL, assim, para se formatar uma lei, essa lei tem que ter algumas características. Objetividade é uma delas, né? A lei tem que ser objetiva, tem que ser clara. Então, vou dar um exemplo.
vamos fazer um aumento para os enfermeiros do Brasil. Então, determina-se que a classe dos enfermeiros terá aumento de 35% sobre o piso anteriormente estabelecido. É uma regra clara. 35% de aumento sobre o piso anterior. Então, se o piso anterior era 5 mil, vai aumentar 35% a mais de 5 mil. Quando você quer passar uma lei que você quer jogar umas pegadinhas dentro, você coloca um texto com linguagem subjetiva. Eu vou ler um pedaço aqui para vocês de casa. É a seção 3 que fala das obrigações de dever de cuidado, né? O que as Big Techs deverão fazer se o PL passasse? Os provedores devem atuar diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas no âmbito de seus serviços, envidando esforços para aprimorar o combate à disseminação de conteúdos ilegais gerados por terceiros que possam configurar. Aí eles colocam alguns pontos aqui que seriam os conteúdos ilegais. Mas eu quero frisar para vocês a palavra diligentemente e mitigar. Não se tem uma regra, um objetivo específico. Se eu perguntar para você, o que é diligentemente? O que é mitigar? Ah, Kevin, não, mitigar é diminuir, né? Tá, beleza. Então vamos dar um exemplo que existe 100% do conteúdo da internet é fake news, né? Dentro das plataformas. Aí a plataforma vai lá e trabalha diligentemente e mitiga em 50% a circulação de fake news, segundo o PL. O governo, o cara lá do Ministério da Verdade, ele pode falar assim, o Facebook, você reduziu só 50%, cara? É muito pouco. Toma aqui uma multa, pay. A gente precisa de mais. Mas por quê? Porque a lei não é objetiva. A lei não dá parâmetros. E se a lei não dá parâmetros, quem vai dar o parâmetro é quem detém a fiscalização, que é um órgão do governo indicado por um político. O poder que esse cara dessa instituição vai ter. Vamos dar um exemplo que o Facebook conseguiu reduzir em 99%. Esse 1% pelo texto dá brecha ao cara do Ministério da Verdade ir lá e sancionar o Facebook, porque ele não zerou. Então, o texto... Dá brechas para um órgão agir arbitrariamente, né? Exatamente, esse é o ponto. Então, quando as pessoas falam que esse é o PL da censura, é baseado nisso. O texto da lei, ele não é objetivo, ele dá brechas. Eu gostaria de ressaltar que o Marco Civil da Internet, né, entrou em vigor em 2014, Sim, né? Exato. E já serve como uma forma aí de... legislação padrão, né, para as leis que vigoram na internet. O que esse novo projeto determina são novas formas de controle e em decorrência também das atualizações, né, como o impulsionamento, né, de conteúdo contrário ao governo ou mecanismos de fiscalização. Mas, de toda forma, tem que ser discutido amplamente porque as liberdades de expressões podem estar comprometidas. A gente pode estar tendo a nossa liberdade tolhida, né? Exatamente. E são direitos, né, que não fomos nós que lutamos para conquistar. Nossa. A gente não pode abrir mão. Com certeza de uma forma tão fácil. Passar um PL desse é você acreditar piamente que um político atual ou futuro, ele vai ter um pensamento assim, exemplar, entendeu? Ele vai poder interpretar essa lei da maneira que ele quiser. Beleza, vamos lembrar um pouco o período eleitoral. No período eleitoral, a gente observou o seguinte, que entre os poderes havia um poder que estava ao mesmo tempo, né, criando denúncia, analisando, julgando, né, os fatos e até condenando. Uhum. Muito diferente da época da censura na época da ditadura militar, onde trechos dos jornais eram cortados, às vezes substituídos até por receitas de bolo. Exato. Agora não, o perfil
do jornalista ou do digital influencer é suspenso. Derrubado. Ou até do jornal mesmo, derrubado, desmonetizado. Ou então... Ou não alcança, ou não tem o alcance que deveria, antes. Né? Então, isso é uma coisa que a gente viu na eleição. Será que isso pode ter impactado a eleição? Será que houve aí uma igualdade, né, entre, eu tenho uma entre opinião. Os lados? Minha opinião é que eu não sei configurar se as eleições foram fraudadas ou não. Essa questão toda das urnas que o pessoal fala. Eu não digo especificamente as urnas, mas ao tratamento da informação. Não, é esse ponto que eu queria chegar. Houve um equilíbrio entre as forças? Eu não consigo dizer que houve fraude na votação, mas eu consigo afirmar com 100% de certeza que o processo eleitoral não foi justo e equilibrado. Entendeu? Porque só um lado foi tolhido de algumas coisas. Cara, você teve a Jovem Pan que foi impedida de dizer que o Lula era abortista, amigo de ditadura, que o Lula era um ex-condenado, era um ladrão, e ele é todas essas coisas. E, inclusive, assim que ele ganhou as eleições, o que ele fez? Ele mudou as diretrizes para o vídeo do Ministério da Saúde, né? A sua ministra da Saúde é abortista e isso ela verbaliza. Ele se aproximou das ditaduras sul-americanas, ou seja, o Nicolas Ferreira, a Carla Zambelli, a Jovem Pan, os jornalistas da Jovem Pan que foram impedidos de expressar sua opinião sobre o Lula, eles foram impedidos de expressar a verdade. Na eleição aconteceu uma coisa que as pessoas chamam de estado de exceção. É quando, né, um dos poderes, no caso, né, o poder judiciário, interpreta a Constituição com uma maneira um pouco diferente, em decorrência de uma nova exigência. Inclusive a Carmen Lúcia, né, no auge da loucura mental dela, ela falou que o que estava acontecendo no Brasil era censura, só que ela apoiava, porque era só durante um pequeno período. Era uma exceção. Era uma exceção à regra, né? Só que a louca de pedra não percebeu que a gente está vivendo isso praticamente 6 meses já, né? A gente continua nesse processo. A gente imaginou que esse rigor maior, né, da fiscalização aí das informações ia parar, até mesmo porque o Bolsonaro perdeu. Assim como a perseguição, né, de alguns jornalistas e formadores de opinião. E isso continuou e vem se agravando, né, pelo que a gente vem se agravando e muito. Inclusive, às vezes parece que o Brasil é a democracia de um homem só, né? Até entre os próprios ministros, a gente vê que sempre tem algum que fala sobre os demais e está sempre, né, ativamente. Tá falando de você, viu, Alexandre? Gente, vamos dar mais uma pausa aqui, rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta para fazer o terceiro e último bloco desse programa que tá pegando fogo. O problema é polêmico. Esse programa tinha que ser esse tema tinha que ser 2 programas, cara, de tanta coisa que tem pra gente falar. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente tá de volta. Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui.
Terceiro e último bloco do nosso programa falando sobre a PL da censura, PL das fake news. E tem muita coisa pra gente falar, hein, cara? Com certeza. Tem muito assunto. É bem complexo, bem né? complexo. Tem várias ramificações. Eu queria aí colocar aqui um paralelo aqui de algumas coisas, né? Se o PL da censura passa dentro de um governo Lula, o que se tornaria fake news segundo o entendimento do atual governo? Então, será que isso não seria uma forma de reescrever até a própria história? Exatamente. Porque você imagina o que as pessoas vão estudar no futuro se os feitos aí do atual governo no passado, né, alguns crimes onde houveram condenações, forem tratados como fake news. Exatamente. Ou desinformação. Inclusive, o primeiro ponto que eu ia colocar é justamente isso, que eles já institucionalmente, eles já tratam o impeachment da Dilma como golpe de 2016, né? E isso é a mãe das fake news, um processo que foi votado na Câmara, né? Teve todo o rito constitucional, né? O STF votou a favor de todo o procedimento, não foi constitucional, tá tudo certo. Então, como que esse processo é um golpe? Né? É um golpe, então, que a Câmara participou desse golpe? A Câmara é golpista? O STF é golpista? Será que os petistas vão ter coragem de falar isso? Né? O Alexandre de Moraes é um golpista? Será que o Lula tem coragem de falar isso? Então, é uma maneira de reescrever a história. Se a partir do momento que esse PL ele é aprovado e você vai falar lá do impeachment da Dilma, você vai ser cerceado. Não, isso aqui é fake news, porque não foi impeachment, foi um golpe. Exatamente. Um exemplo disso foi, por exemplo, o ex-ministro Marco Aurélio, que durante a eleição foi censurado, né? Foi acusado de fake news. Como né, eles têm coragem de acusar um ex-ministro de ter esse tipo de fake news? Não pode continuar. Programa gravado é assim mesmo, gente. Essa vai dar o corte, né? Outra questão também que pode ser entendido como fake news o governo atual ele adotou a linguagem neutra como uma linguagem institucional, né? Falando ili, dili, essas palhaçadas todas, essas idiotices todas. Então, se você chegar na sua rede social e criticar a linguagem neutra, você pode ser entendido como homofobia. Olha, uma crítica a uma linguagem neutra, que não tem embasamento teórico nenhum dentro da linguagem técnica brasileira, a linguagem usual, a linguagem formal. Se você criticar, você vai ser considerado um homofóbico. Outro ponto interessante, críticas a uma vacina, né? Críticas ao lockdown pode ser interpretado como fake news também, mesmo hoje a gente tendo informações de estudos falando que o lockdown mais atrapalhou do que ajudou. Que a máscara ajudou muito pouco também. Que a máscara ajudou muito pouco, então criticar a máscara numa rede social hoje, tendo um governo com o pensamento ideológico do Lula, criticar a máscara é um fake news, você pode ser responsabilizado, né? O governo da Bahia, local, estadual, postou uma cartilha em fevereiro agora, falando que afirmar que você precisa de Jesus é intolerância religiosa. Então, textos mais apelativos, religiosamente falando, dentro das redes sociais, você pode ser colocado como intolerância religiosa. Então, vocês conseguem perceber a gravidade de como um governo, como um cara lá na frente, ele vai conseguir manipular e gerir o que é verdade e o que não é, conforme o bel prazer dele. Com então certeza, ele pode dar ferramentas, né? A lei vai dar ferramentas. A lei vai dar ferramentas e armas na mão dele para perseguir uma pessoa. Ele pode chegar lá, rapaz, tem um deputado ali na Bahia ali, tá surgindo, não, vamos cortar as pernas dele. Então eu consigo perseguir aquele cara com antecedência. E com armas, e legalmente falando. E isso a gente está querendo dar de mão beijada na mão de um político. Veja bem no caso recente agora do Google. O Google, como uma empresa privada, teve o direito, né? Tem, eu acredito, o direito de dar a sua opinião. Né? Então o Google fez aquela afirmação que a PL da fake news pode, né, piorar a sua internet. Recebeu a multa de 1 bilhão por hora, né, por ordem do
do STF, de Alexandre de Moraes, e teve que remover seu conteúdo. E o mesmo aconteceu com o Telegram, com né? O Telegram. E o Telegram foi mais longe ainda, que teve que se retratar, né? Teve que falar, como diz, o que eu disse e eu não disse, né? Teve que se desmentir publicamente. Né? Então, é interessante é o quê? Que essas plataformas que deram poder, né, a algumas instituições brasileiras, principalmente durante a pandemia e a eleição, agora estão sendo vítimas da censura. Exatamente. Olha como que o mundo dá voltas, né? O Google é um exemplo disso, né? O Google aí ajudou muito aí na eleição a derrubar perfis, canais e etc. Respondeu a várias determinações aí do poder, né? Judiciário, e agora se tornou uma vítima das fake news. Uma vítima das fake news. E estão implorando... Aliás, da PL das fake news, que ainda nem foi aprovada. Né? Mas está aí em vigência, e o governo está tão desesperado, o governo que se diz democrático, o governo que se diz respeitar as instituições, né? Coisa que eles criticavam o Bolsonaro porque ele não respeitava as instituições. E o Congresso está se mostrando avesso a essa PL, e aí aparece o ministro da Justiça falando: o PL vai na marra. Se o Congresso não tem capacidade de votar o PL, o Legislativo, o governo federal, vai colocar o PL para rodar através do STF. Mas é por isso que a censura está sempre ligado a governos mais totalitários, né? Antes de governos se tornarem totalitários, ele vai ceifando a liberdade em fatias. E o que a gente às vezes pode estar vendo, né, com essa PL é uma tentativa, né, de tirar, né, um pouco das liberdades. E para o pessoal de casa entender, o governo brasileiro ele funciona baseado em 3 poderes. É o poder legislativo, que é capitaneado pelo presidente, aí vem abaixo os governadores e prefeitos. O poder legislativo... Não, desculpa, eu falei errado, né? É o poder executivo, que é capitaneado pelo presidente, governadores e prefeitos. O legislativo, que são senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. E o judiciário, que é capitaneado pelo STF. Esses 3 poderes, eles têm que trabalhar em harmonia entre eles. E tem que ser respeitado. Então, quando um cara de alto escalão do executivo fala que o legislativo não tem capacidade de votar aquilo ali, e cabe a gente lembrar que quem são os deputados, os 512 deputados? São os representantes da população. Não tem como colocar 212 milhões de pessoas numa sala para decidir sobre um assunto. Então, existe 512 deputados que são eleitos pelos 212 milhões de habitantes, né, ou parte deles, né, os eleitores, e essas pessoas representando toda a população vão decidir como que vão ser as leis, como que vão gerir, se vão ter determinado tipo de lei, se vai ter, como que vai ser, e está muito claro que o Congresso não quer essa lei e não vai passar. Aí vem um representante do executivo e fala assim: não, vai passar porque a gente quer. Ou seja, eles não estão respeitando sequer a vontade do povo. Exatamente. Aí que entra o negócio totalitário que você está falando, né? Sim, sim. É a tentativa, né, de impor, né, a vontade do governo sobre a população, de qualquer forma, usando aí de vários artifícios. Né? Eu gostaria de abrir um parênteses. O Lula, recentemente, em uma das visitas na Europa, criticou, né, a prisão, né, do Julian Assange. Né, que ainda está em uma certa forma de exílio político até hoje, sendo que aqui no Brasil, né, as nossas liberdades aí estão sob ameaça também. Então, inclusive, há pouco tempo atrás, a gente tinha um jornalista preso, né, que era o Oswaldo Eustáquio. Exatamente. Que misteriosamente na cadeia ficou paraplégico, né? É uma outra longa história, né? Então, gente, outra coisa que a gente pode estar analisando também nessa PL das fake news uma das jabuticabas, né, que eles enfiaram, que a gente acabou não comentando. Uma foi essa questão do pagamento de direitos autorais, e a outra é a criação de um órgão, né, meio que estatal, meio que sindical, muito similar ao ECAD. Você conhece o ECAD? Que trabalha com relação dos direitos autorais de música.
Então hoje, quando você abre um canal no YouTube, você tem uma relação de tratamento dos direitos autorais diretamente. Então, o usuário com a plataforma. Não, segundo o PL, tem que ter uma instituição, né, dos moldes do ECAD para poder fazer a relação com o usuário e depois essa instituição com a plataforma. Meu amigo, já existe uma relação direta. Você quer criar uma instituição para intermediar essa relação. Você está criando burocracia. E essa instituição pode ter um poder, dependendo do governo que esteja em vigência, um poder muito grande e que visa dificultar e deixa a existência ou não de uma plataforma. Quem vai fiscalizar o fiscal, né? Sempre tem essa dúvida, né? Quem vai fazer a fiscalização e se essa fiscalização vai ser uma fiscalização imparcial. Aí eu te pergunto, no final das contas, para quê? É um projeto que só visa dificultar uma relação que está ali rápida. Eu vejo que informação é poder, né? Então eles querem controlar, né? A todo tempo. Exatamente. Né? Isso aí são vários países que estão com essa tentativa. Eles criaram a PL para poder fazer um controle da informação de diversos pontos. Outra informação relevante também que eu considero é que fizeram uma pesquisa entre os 10 políticos mais influentes nas redes sociais, 9 ou 10 são de oposição ao governo Lula. Então, o próprio Lula, eu acho que ele não se atualizou tanto em relação às plataformas digitais. Não, com certeza não. O governo de oposição foi bem mais eficiente nessa parte. Com certeza. E, inclusive, essa questão, tanto no Senado quanto na Câmara, não terem assim, apoiadores do atual presidente que tenham esse destaque todo nas redes sociais. Né? Isso pesa. Você vê pela quantidade de seguidores que o atual presidente tem, são bem menores do que outros presidentes, muito mais populares do que outros políticos, na verdade, né? Muito mais populares que ele. E ele não tem o traquejo das redes sociais. E a discussão é essa, né? Por que não aumentar os controles sobre a corrupção e, ao invés disso, aumentar sobre a informação? Né? Porque tanto foco nessa pauta. Será que sendo que a gente tem outras telhado coisas de vidro, alguma preocupação? Isso aí é fato, né? Prevenir algumas coisas. Isso aí é fato. Ele quer deter a informação, né? O monopólio da informação, como era em anos atrás, né? Se a gente for lembrar aqui, a Globo, ela tinha um poder. Ela ainda é muito poderosa hoje em dia, mas a Globo tinha um poder que ela elevava a carreira de alguém ou ela destruía a carreira de alguém. Controlava a maioria das narrativas, matéria, né? Muitas narrativas. Então hoje a Globo, ela não detém esse monopólio da informação. Ela divide esse protagonismo com as redes sociais. Ela é muito forte ainda. Então, um governo igual o governo atual, o governo petista, alinhado com as mídias tradicionais, que foi o que houve no passado, né, que se pagava assim, milhões para essas plataformas, jornais impressos, jornal televisivo e tal. Querem retomar o controle, né? Eles querem retomar de novo o controle. Né? Assim, fica muito claro a campanha velada que esses veículos de mídia fizeram no ano passado para o presidente Lula. Né? O que me impactou muito foi aquele vídeo da comemoração da Globo ali, né? Do núcleo jornalístico da Globo, quando saiu o resultado que o Lula tinha ganhado. A galera se abraçando, batendo palma. Agora vai voltar, vai começar tudo de novo. Nossa vida vai melhorar e tal. Assim, parecendo que o Brasil tinha ganhado uma Copa do Mundo. Então você vê a relação intrínseca da antiga mídia, que tem uma informação centralizada, e de governos petistas, né, do Lula e tal. Então é uma relação muito peculiar, né? Muito estranha, né? Sim, e esse fenômeno da fake news, como a gente falou, é um fenômeno novo, né? Hoje, quem nunca repassou, recebeu alguma fake news por WhatsApp, grupo do Facebook, Instagram, tem que haver, né, de certa forma, uma regulação. Só que essa regulação, né, ela tem que ser mais amplamente discutida na sociedade, porque ela pode esbarrar na censura, né, que é um direito, o direito da liberdade de expressão já é garantido, né, por lei. O que eu tenho muito medo, Daniel, é o seguinte, quem vai definir o que é verdade e o que é mentira, né?
como a gente conversou já, dependendo do governo que esteja em vigência, essa verdade, essa mentira, ela muda. Então, para o governo atual, aqueles invasores lá do 8 de novembro são terroristas. Mas se a gente tiver um governo Bolsonaro, são terroristas. Mas se a gente tiver num governo Bolsonaro, o terrorista é um MST. Então você tem a verdade mudando radicalmente de lado conforme um grupo político ou uma ideologia esteja à frente do poder. Então, e a gente não pode viver essa inconstância. Então, eu não posso dar na mão... As leis servem para isso, né? Elas não podem ser interpretadas ao bel prazer. É justamente isso que eu vejo como complicado. Eu não posso botar na mão de um burocrata, de um político, decidir o que é mentira e o que é verdade. Então, eu não gosto de pensar em viver em um mundo onde alguém controla o que eu devo ou não saber. Eu também não. Eu prefiro buscar em diferentes fontes... ver diferentes perspectivas de qualquer assunto e escolher dentro daquilo ali o que eu vou considerar, né, de certa forma, mais relevante. É aí que entra o ponto que eu acredito que resolveria a questão da desinformação. O brasileiro, ele assim, falando no grosso modo, ele é mal educado. Não é mal educado do ponto de costume, de se portar, mas mal educado de ter acesso à informação. Entendeu? A gente tem investimento em educação muito baixo. Então, a gente precisava educar as pessoas de uma forma melhor e educar as pessoas visando o momento atual que a gente vive. Essa questão toda da internet, ela é muito recente, né? O boom mesmo é de 10 anos para cá. Então foi o que você falou. A gente tem que trabalhar nas pessoas, conscientizar as pessoas que pegar uma informação, principalmente no WhatsApp, e, calma aí. Vou pesquisar aqui no Google e ver se tem outros veículos de comunicação falando sobre essa notícia. Meu amigo, se não tiver ninguém falando sobre aquilo, grande chance daquilo ser mentira. Então, é uma questão de reeducação. De educação e reeducação também, de saber interpretar aquela notícia e ter extremos... um senso crítico de analisar, isso aqui é verdade ou não. Mas aí, meu amigo, educar a população, senso crítico, é uma coisa que o político não quer nunca trazer para você. Porque pensa aí, uma população raciocinando, pensando, conseguindo analisar as atitudes de um político e criar uma opinião sobre ele. Essa população vai se voltar contra esse político. Com certeza. Então, a gente nunca vai ver um cenário que a educação realmente é valorizada, que a informação de qualidade ela é trazida à tona. É só esse disse-me-disse. Porque, da forma que é colocado hoje, parece que a direita, né, que para eles é a extrema-direita, é a propagadora de fake news, e que a esquerda é linda e maravilhosa. Quando a verdade não é essa. Os dois lados... Tem pessoas que criam e fazem propaganda de fake news, de informações falsas. Mas esse tratamento das duas partes não é igualitário. Não é igualitário. Mas são dois pesos, duas medidas diferentes, né? Não é bem assim. Quem é que não recebeu aquela foto falando que o Bolsonaro Por exemplo, era maçom? Na eleição, eu vi claramente que um lado poderia ser acusado de crimes que não cometeu e o outro não poderia ser acusado de crimes que cometeu. Exatamente. Então, isso aí você vê uma blindagem, completa do processo eleitoral que, com certeza, prejudica, eleições. Eu, no meu ponto de vista, eu sou um cara mais liberal, mais libertário. No meu ponto de vista, não teria regulamentação alguma. Eu acho que a solução desse problema é educação, é capacitação. E é reeducação para as pessoas. Eu acho que no caso de crimes cibernéticos, hoje, tanto as polícias quanto as grandes empresas de tecnologia já têm ferramentas para identificar, para prevenir crimes, como no caso aí das escolas, de atentados terroristas, entre outros. Já existem mecanismos para isso. E a gente também já existe uma legislação completa, até amparada pela Constituição, sobre crimes, de calúnia, difamação, a mentira de uma forma geral, que não pode ser propagada. Exato. O que a gente precisa fazer é fortalecer esses mecanismos e não querer criar mecanismos novos. Eu concordo com você. Um tema que não foi debatido, por exemplo, nessa PL da fake news foi
a questão das delegacias de investigação de crimes cibernéticos. Sim. Elas estão recebendo o apoio do governo, incentivo, para identificar está tendo investimento. Essas questões de golpes, que é muito comum Exatamente. hoje na internet. Pouco se falou nisso, né, durante essa PL da fake news. Então, o maior medo é que ela não seja usada para colocar implicitamente outros objetivos políticos. Eu concordo plenamente com essa visão sua, acho que a gente está bem alinhado. Mas o que eu tenho visto também é que se tem um jargão na política que fala que política não tem vácuo, né? E eu tenho seguido alguns deputados de oposição, o Kim Kataguiri, por exemplo, ele tem falado, a gente já está articulando um outro projeto que seja mais brando, né? Mais light, sem tanta subjetividade igual esse, para falar que tem um projeto de regulamentação mais específicos. Exatamente, também, né? Porque se ficar sem regulamentação nenhuma, a esquerda vai ficar batendo na tecla até conseguir colocar. Então é melhor que se tenha, eu estou falando a visão de alguns deputados de oposição hoje, e que em meio, né, eu dei minha opinião que eu acho que não tinha que ter regulamentação nenhuma, visando um mundo perfeito. Visando o mundo real, talvez a solução seja ter uma regulamentação mais branda, mais objetiva, né? Sem tantas brechas igual esse tem, e sem tantas jabuticabas pelo meio, que não tem nada a ver com fake news, que regulamente de alguma forma essas big techs, mas que não cerceie a nossa liberdade de expressão, né? Que não seja ferramentas estatais para censura, como esse PL 2630 é. Meu irmão, dê as considerações finais, a gente mais do que estourou o tempo, nosso editor tá ali atrás, encerra. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite, espero ter colaborado aí de alguma forma. Como jornalista, eu gostaria de deixar algumas dicas, né, para as pessoas não caírem em fake news. Uma é buscar sempre fontes primárias, né? Ouça diretamente da boca dos políticos, ou de autoridades, ou de grandes representantes de áreas específicas do conhecimento, né, para buscar informações. Sim. Busque os veículos tradicionais também, mas tenta encontrar uma balança entre veículos de esquerda e de direita, por exemplo. Sim, com certeza. Para ver pontos de vista diferentes e análises também, né, diferentes sobre os fatos. E busque também profissionais livres, independentes, né, como jornalistas muito também. Interessante. Que não tem ligações, né, com nenhuma corporação. Uhum. E ou todos empresas eles estão assim. na internet. Estão na internet, que também, né, trazem uma boa informação aí, visão dos fatos. E nunca se paute exclusivamente por uma única fonte, né, ou digital influencer, ou famoso, ou o jornalista tal falou. Sempre busca essas fontes primárias, que elas vão engrandecer muito nessa parte do Meu irmão, discurso. muito obrigado. Tamo junto. Quero agradecer você de casa, porque aqui o programa chama 3 elementos, porque aqui nós somos 1, 2 e o terceiro elemento é você que está aí nos prestigiando, né, disponibilizando um tempo para poder estar escutando nossos debates, nossas conversas, e a gente quer estar aqui sempre sendo uma ferramenta para trazer assuntos interessantes. A gente quer até mesmo instigar que você proponha, coloque nos comentários aí do vídeo aí no YouTube, ou mande nas redes sociais minhas ou da TV4, sugestões do que vocês querem ouvir aqui dentro, ou se vocês querem participar também, as portas estão abertas. Muito obrigado e até a próxima.
Nossa cidade está mudando, mudando como a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Tá tudo prontinho. A nova creche escola Lucia Andrade Borges, no bairro de Sapoti, já está recebendo 90 crianças de 2 anos em período integral. Salas arejadas, mobiliário novo, parque infantil, brinquedos, refeitório completo e uma equipe preparada para que os seus filhos fiquem bem cuidados enquanto você trabalha. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tudo isso é para você.